Vamos ouvir aqui o nosso companheiro presidenciável, Ciro Gomes. Muito bom dia a todas e a todos, os meus companheiros, minhas companheiras da UGT. Eu quero agradecer, é um privilégio para mim amanhecer hoje, dormindo pouco, correndo muito, mas amanhecer hoje e começar a minha primeira atividade falando a uma das principais centrais sindicais do Brasil. E quero cumprimentá-los a todos, na pessoa do meu velho amigo, Patá, nosso presidente, reencontrar um amigo querido, com quem já caminhei muitas caminhadas, Chiquinho, o homem dos padeiros, está ficando com os cabelinhos brancos, né? E eu sem cabelo, né? Pode se vingar. Cumprimentar a Regina e abraçar a mulher brasileira de valor que ela representa, o Magno, um abraço. Cumprimentar o Agenor, meu conterrâneo. Esse ano está chovendo bonito para lá, conterrâneo, está bonito demais o tempo. Cumprimentar o Roberto e abraçar aqui o meu caro presidente, meu amigo, meu irmão, Carlos Lupe, meu irmão Medeiros, uma das maiores lideranças sindicais, hoje uma liderança política importante do país, meu caro amigo Medeiros. Eu estou encarregado pela organização de conversar consigo sobre essa coisa complicada e amada que é o nosso país por algo ao redor de 5 minutos, ao cabo dos quais eu tentarei responder questionamentos, perguntas e ouvirei críticas com o maior prazer, porque enquanto não começa a papocar os foguetes e as musiquinhas infernais, a hora da gente conversar é agora. E eu tenho dito aos auditórios que me distinguem com a sua atenção que nós precisamos fazer alguns acordos quando esse debate está começando. E eu quero propor, do meu ponto de vista, um princípio de acordo. Nós deveríamos, os brasileiros, ajudar o nosso povo, especialmente vocês que são lideranças, a entender que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil. Isso é uma coisa que parece simples e fácil de dizer, mas ainda há uma brutal confusão na cabeça de muita gente. E eu, então, quero sustentar que o debate deveria fazer um acordo de que as coisas estão estruturalmente erradas. Daí sucedem pelo menos 2 óbvias consequências. Primeiro, precisamos mudar. Segundo, precisamos entender o que houve para que o Brasil chegasse nessa situação estruturalmente errada, e vou já agregar uma terceira para a gente ajudar o Brasil a se reconciliar depois da disputa, que é o fato de que nós devíamos entender que o que está errado é estrutural, é problema de modelo, não é problema do Chico, do Manuel ou da Rosa. Claro que o Chico, o Manuel ou a Rosa ajuda ou atrapalha a situação, portanto não é irrelevante. Mas nós precisamos entender que o problema brasileiro é um problema estrutural de modelo econômico. E aí eu, desse ponto de vista, reparto consigo a afirmação dessa ideia de que as coisas estão erradas no Brasil. Para quem está mais preocupado com a questão social, eu lembro que nos últimos 12 meses aconteceram no Brasil 64.700 homicídios. Quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos negros ou caboclos, quase todos da periferia. 64.700 assassinatos aconteceram na nossa pátria nos últimos 12 meses, e o Estado Democrático de Direito, as autoridades, só conseguiram investigar 8% disso. Me parece que é uma flagrante evidência pelo lado social, que vai se somar à grande angústia de quem precisa da saúde, o grande constrangimento de quem vai e volta para o trabalho, pagando a 3ª jornada dentro dos ônibus, né, pela qual ninguém lhe indeniza, enfim. Mas eu dou esse número aqui porque eu tenho 30 minutos e aproveito a qualidade do auditório. O Brasil, o Patá já falou, tem hoje 13.700.000 pessoas desempregadas. As estatísticas bombardeadas na grande mídia, sempre muito generosa com o governismo, dizem que nós estamos saindo da recessão. Pelo amor de Deus, como é que se sai da recessão e o desemprego está empinado para cima por conta de um conjunto absolutamente trágico de equívocos na gestão da economia brasileira? Em janeiro desse ano, pela primeira vez, a quantidade de trabalhadoras e trabalhadores desprotegidos, trabalhando sem carteira assinada, sem qualquer inserção no mercado formal, passou à formalidade. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos hoje mais pessoas na informalidade do que no mercado formal de trabalho. Isso tudo já seriam suficientes, mas como eu disse que é um problema estrutural, eu vou puxar aqui um número que nos permite avançar para a compreensão do que aconteceu com o nosso país. Em 1980,
que é ontem, sob o ponto de vista da história das nações, em 1980, o nosso país tirava 1/3 da sua riqueza da indústria. 30% do PIB brasileiro eram retirados da indústria. Que eu destaco aqui porque a indústria é que paga os melhores salários, é que paga o maior volume de impostos, é que agrega valor nas contas do país com o estrangeiro, e é um sintoma de progresso. Pois bem, em 1980, 1/3 da produção brasileira era tirado da indústria. E nosso produto industrial, vejam bem, meus compatriotas, em termos absolutos, era a soma da produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, chamados tigres asiáticos, e ainda sobrava um tanto. Nós, brasileiros, produzíamos mais do que esses países todos juntos. Hoje, a indústria de transformação no Brasil despencou para 11% da nossa produção. É o mais brutal fenômeno de retrocesso econômico, de desindustrialização da história do capitalismo mundial. E a China, sozinha, no mesmo período, passou o Brasil e hoje a produção só da China é 6,5 vezes a produção do Brasil. E vai para 10 daqui a 5 anos, do jeito que nós estamos descendo e eles subindo na carreira. A Coreia do Sul já produz 4 Brasil, um país desse tamanho. Só para vocês terem uma ideia estrutural de como as coisas estão erradas no Brasil. E não interessa Chico, Manel Rosa, eu estou falando em 1980. Não existiam os coxinhas, não existiam os mortadelas, não existiu o Fernando Henrique e sua banda, não existiu o Lula e sua trupe. É um problema que perpassa estruturalmente a questão nacional brasileira. Muito bem. O que então nós precisamos extrair daí? O Brasil tem um problema de modelo econômico. E o nosso problema de modelo econômico deriva do colapso do velho modelo que nós tínhamos e da nossa incapacidade política, também não é fácil, temos muitas emergências, muitos incêndios, de botar um outro modelo econômico no lugar do modelo velho que morreu. O modelo velho que morreu, que explica, por exemplo, esse Brasil extremamente industrializado, era o que se chamou, o que se convencionou chamar de nacional-desenvolvimentismo. Na prática, desde a Revolução de 30, mas com grande ênfase a partir da Segunda Guerra Mundial, quando acabou, o Brasil partiu para um processo de industrialização forçada pelo Estado Nacional Brasileiro e escolheu o caminho de substituir importações, ou seja, tudo que o Brasil comprava com grande volume lá de fora, parecia o mapa por onde nós devíamos fazer nascer uma indústria brasileira. Esse modelo tirou o Brasil. Em 1945, nós éramos um país rural, 82% do nosso povo morava no campo e vivia de uma economia de subsistência, plantando para comer. E os excedentes eram tirados nesse legado escravista, que ainda hoje está aí, né? Mudou de paletó, mudou de roupa, mas ainda está aí, que é o legado oligárquico do baronato rural, do café, da cana-de-açúcar, que considera trabalho coisa de escravo. Por isso que essas coisas vão renitentemente resistindo no Brasil, tanto tempo, invade até o século XXI. Esse modelo produziu, a partir desse zero, a 15ª economia industrial do mundo. E é muito bom, especialmente para os jovens, a gente lembrar disso, porque em tempos de pessimismo, não é, a gente precisa mostrar que na nossa própria história está um fenômeno que a literatura internacional chama de milagre brasileiro. Tamanha e expressiva foi a façanha de nós tirarmos o país do nada, de uma economia rural sem fundamento de coisa nenhuma, e virarmos a 15ª economia industrial do mundo em apenas 35 anos. Porém, esse modelo dependia de duas coisas, de duas pernas que morreram, sumiram da história da humanidade com as mudanças. A primeira perna, lá como hoje, eu só estou lembrando essa história para a gente entender o hoje, não é para mostrar conhecimento científico da história, não. É para entendermos o que está acontecendo hoje. Lá como hoje, o Brasil tem um capital interno, capital nacional, muito baixo. O que, por exemplo, a China hoje, ela produz 100 e come 55. Sobra 45 de cada 100 que a China produz para girar o ano que vem. A Europa, mesmo envelhecida, mesmo com ganhos de produtividade difíceis de alcançar, mesmo com a infraestrutura praticamente pronta, eles produzem 100 e comem 72, 75, sobra 38, 35% para rodar o ano que vem. No Brasil, lá para trás, como hoje, nós estamos produzindo 100 e comendo mais ou menos 85, 86. Está sobrando 15, 14 só, que não é suficiente para
financiar as nossas necessidades de desenvolvimento, pelo menos para cobrir os ganhos de produtividade, que é a troca de gente por máquina, e a chegada de 2 milhões de rapazes e moças por ano ao mercado de trabalho, que é a soma do que nós deveríamos tentar crescer. Pois bem, o Brasil, lá na época, não tendo capital nacional, como hoje não tem, e isso é um assunto para a gente discutir para o futuro, o Brasil resolveu criar uma lógica de financiar o seu desenvolvimento tomando dinheiro emprestado dos outros. Porque, na época, o dinheiro estrangeiro era muito barato. O Brasil passou 30 anos contratando empréstimo a 3 anos de carência, ou seja, toma o dinheiro emprestado hoje, tem 3 anos para começar a pagar, 12 anos para pagar em prestações do empréstimo e o juro médio de 3% ao ano. Aí era garapa, só para a gente entender na prática, o Brasil hoje está pagando algo ao redor de 480% de juro se você rodar um cartão de crédito. Se você cair na esparrela ou não tiver condições de escapulir do cheque especial do Banco do Brasil, paga 282% de juro ao ano. E na ponta o juro médio no Brasil é 51%. Então repare bem, na época era 3 ao ano. Então danaram a tomar dinheiro emprestado lá fora e abrir Brás. Né? Petróleo Brás, aço Brás, as estradas Brás, os telefones Brás, a eletricidade Brás, que é a infraestrutura necessária para a modernidade econômica da indústria, que a indústria pedia. E a outra perna era a questão da tecnologia, que não tinha tanta velocidade como assumiu. A tecnologia não tinha tanta centralidade na nossa decisão de consumo como acabou tomando. Então o Brasil ia fazer uma indústria imitando a indústria que já existia há 10, 15 anos lá fora, no estrangeiro. Portanto, a gente ia sair atrasado, mas a tecnologia era muito paciente, demorava 20 anos, 30 anos, a gente saía 10 anos atrasado, fazia mais ou menos igual o que eles estavam fazendo e achava que estava mais ou menos na mesma data que eles. E isso tudo mudou. O capital mudou completamente com a eletronização, a tal globalização. Hoje, um garoto de 20 e poucos anos em Wall Street, olhando para um computador com tela, com um algoritmo, vê onde é que está rendendo dinheiro num banco da Malásia, que é de manhã e aqui é de dia, e lá é de noite, e esse menino aperta ali 4 teclas, enter, tira 2 bilhões de dólares do Peru e leva para um banco da Malásia e quebra o Peru. De maneira que todos os países que dependem de capital externo para a sua matriz de desenvolvimento quebraram e o Brasil foi junto. Quebrou, que apartou as bandas ali nos anos 80. A outra coisa todo mundo viu. A tecnologia começou a tomar uma velocidade absoluta. As tecnologias agora viraram uma coisa frenética. De maneira que a gente compra um celular hoje, quando daqui 6 meses o celular não presta mais porque já tem um celular mais avançado. E isso não estou falando de coisa de consumismo que a gente podia conversar, eu estou falando de meio de diagnóstico médico, os remédios modernos, que todo mundo hoje tem notícia pela televisão e é natural que todo mundo queira ter acesso a essas coisas. E o Brasil não viu isso acontecer e o Brasil então quebrou. Qual é a tragédia brasileira? Vem a política. Quando o Brasil quebra ali, nós tínhamos uma ditadura. Então uma reunião dessa aqui dava chicote em mim e gás lacrimogêneo para vocês espalhar ligeiro a corrida aí. Te lembra bem, né? O Medeiros lembra bastante bem como era. Pois bem, nós não tínhamos democracia. E aí, para restaurar a democracia, a gente deixou todos os assuntos da economia de lado e fizemos um grande acordo superficial para unir todos os democratas. Teotônio Vilela, o Zineiro de Alagoas, João Amazonas, do Partido Comunista do Brasil, Miguel Arraes, Leonel Brizola, essas figuras extraordinárias, mais Ulisses Guimarães, um católico fervoroso, mais o Franco Montoro, um democrata cristão. Se houvesse uma reunião dessa gente para discutir economia, privatização, não privatização, etc., a reunião acabava em tapa e não tinha segunda. Então era preciso deixar o assunto para depois e discutir só aquilo que fosse consenso. Anistia, eleição direta, constituinte, que era a redemocratização do país. Deu certo. É importante a gente lembrar para o jovem que está desacreditado da política que a nossa geração ganhou todas. E parecia que era um inimigo impossível de ser vencido. Nós fomos lá e ganhamos todas. Portanto, a política pode produzir milagres dentro da vida humana, né? E nós temos esse exemplo prático. O problema é que quando nós redemocratizamos o país, aí as tragédias brasileiras. O homem que sabia o que estava acontecendo, que tinha o respeito dos conservadores e dos progressistas,
que tinha o respeito dos militares, porque era uma pessoa reta, era o Tancredo Neves, morre na véspera da posse. E aí nós todos tivemos que correr para acudir o Sarney, porque nós não sabíamos se os militares iam aceitar o Sarney. O Tancredo, a coisa estava mais ou menos acertada, estava tudo certo, e a tragédia é que o homem morre na véspera da posse. De novo, não dava para discutir economia. O negócio agora era proteger o Sarney, tirar o mandato dele e fazer a Constituinte para a gente ir mais para frente discutir isso outra hora. De novo, deu certo, mas deu certo com um problema. Aparece uma nova emergência, uma nova fogueira, que é a inflação. Como o país quebra, a inflação vem como consequência patológica, doentia dessa quebra. A gente não resolve o problema, vem uma inflação monstruosa e o país não discute mais modelo de produção. Passa a discutir só inflação. Chega o Itamar, cria ambiente político para enfrentar a negociata que a inflação virou para muitos barões do Brasil, e nós fizemos o real. Eu já estava lá, fui ministro, ajudei a consolidar o plano real do Itamar, e nós então vencemos a inflação. Essa era a hora da gente então pôr em debate um projeto nacional. Obrigado, minha querida. Um projeto nacional de desenvolvimento. Só que a inflação, quando caiu, produziu um efeito popular tão grande, porque a inflação no Brasil, ao contrário do mundo, não era uma doença da moeda, era uma espécie de imposto que tomava no lombo do trabalhador e da classe média para levar para os ricos e para o governo. Quando você encerra esse imposto, a renda do povo aumenta quase metade do dia para a noite. Na manhã seguinte, o cabo amanhece com mais condição de comprar, e aí vai todo mundo para o consumo, que é natural. O nosso povo, deprimido, pobre e tal, tem aspirações de consumo, corre todo mundo com 24 horas, e nós não tínhamos um plano estratégico de produção. Resultado, o país papoca as importações. Deixa eu tomar esse golinho aqui. Se fosse uma caninha era até melhor, mas tudo bem. Brincadeira, de manhã pode não, de manhã pode não. Só de noite, só mais tarde. Então, repare, aí o Brasil papoca o consumo e a nossa produção, como eu mostrei para vocês, caindo, e aí esse consumo que explode importando as coisas. E o Brasil, então, importa explosivas quantidades de coisas, porque a gente desaprendeu crescentemente a produzi-las aqui, não temos capacidade de fazer, e o país não tem o dólar suficiente para pagar as importações que tem que ser paga com dólar. Resultado, com Fernando Henrique, o país quebra. E um país não é uma bodega, não é um armazém, uma loja que bota ali uma placa ou baixa a porta e tal. O país é uma instituição permanente. Como é que um país quebra? Desvaloriza a moeda nacional em comparação com a moeda de circulação internacional, que é o dólar. E aí, mas nós vamos conversar sobre câmbio aqui? Vamos, porque nós precisamos ajudar o nosso povo a entender que isso é o que interessa, porque nós descobrimos com o real que negócio de tabelamento, congelamento não funciona. Basta você controlar um preço, que esse preço controla todos os outros. Qual é o preço? A proporção do valor da nossa moeda com o dólar. Por quê? A gente não compra dólar, mas a gente come pão. A gente, se calhar, come uma pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência. Resultado, nós temos que comprar trigo lá fora. E tudo que a gente compra lá fora, paga com dólar. Então eu precisava, no começo do governo Fernando Henrique, de R$1 para comprar $1 de trigo, e a pizza tinha um certo preço. Quando o Fernando Henrique quebra o Brasil, eu passo a precisar, no dia seguinte, R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, o preço do pão sobe. A gente não compra dólar, mas toma remédio. O Brasil abriu mão de uma política industrial de ciência e tecnologia. 80% dos remédios que a gente compra na rua, aí na esquina, vem do estrangeiro. Então eu precisava de R$1 para comprar $1 de Tilenol, de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o Tilenol papoca o preço. Eu não compro dólar, mas eu ando de ônibus. O ônibus é o diesel, a passagem. Passagem é uma variável direta do óleo diesel. O Brasil adotou dos 15 anos para cá a estúpida política de exportar petróleo bruto barato e comprar óleo diesel, gasolina e lubrificante de fora. Eu precisava de R$1 para comprar $1 de diesel, de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço da passagem sobe. Então, repare bem, nós precisamos ajudar o nosso povo a entender isso, porque é por aqui que nós vamos virar o jogo, que é o que eu estou tentando explicar. Estou fazendo história para a gente entender o problema de hoje. Resultado, naquela data, o país quebra, e olha como a nossa história chega às vezes a ser picareta. Quando o Brasil quebra, nossos amigos do PT criam o movimento Fora FHC.
E o Lula, meu amigo, assina um pedido de impeachment do Fernando Henrique. E vai lá no Congresso Nacional entregar o pedido de impeachment na mão do então presidente da Câmara, braço direito do Fernando Henrique, Michel Temer. Francamente, não é para lascar, não. É para torar um negócio desse. Aí o Michel Temer, braço direito do Fernando Henrique, pega o pedido de impeachment e joga. Lula, meu irmão, não vamos fazer isso. Remédio para governo ruim não é quebrar o governo, não é tirar o governo. Porque na hora que um de nós for para o poder, eles vão fazer a mesma coisa. Isso eu escrevi, não é negócio de profecia de obra feita, não. Tem artigo meu na Folha e não sei o que e tal, falando isso. Resultado, dá a passagem para uma ruptura política e o Lula ganha a eleição. Com o Lula ganhando a eleição, olha como isso é impressionante para a gente entender as coisas que eles não querem que a gente entenda. Se o Lula tomasse posse hoje, a taxa de câmbio, ou seja, a proporção do valor do real com o dólar, estaria em R$ 9,20. Hoje bateu em R$ 3,52. Se o Lula tomasse posse hoje, a valor presente, a taxa de câmbio estava em R$ 9,20. 8 anos depois, o Lula entrega para Dilma a taxa de câmbio a R$ 1,75. Quando desvaloriza, a gente empobrece. Quando valoriza, a gente enriquece. Pelo menos a capacidade de consumo. E aí a gente entende, olha, o cabra precisava de R$ 9,20 no dia da posse do Lula para comprar um dólar de trigo, e quando ele entrega para Dilma 8 anos depois, precisa só de R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de trigo. Ou seja, o Lula melhorou a capacidade de compra do povo brasileiro em 4 vezes em 8 anos. E aí a gente entende, né? A gente entende o que aconteceu. Isso é número. Tem gente que detesta, gente que odeia, gente que ama, que idolatra, e eu gosto dos números. O Lula aumentou em 4 vezes a capacidade de consumo do povo brasileiro. E livre. E livre. Mas repare bem, para não dizer que não falei de espinho, explode o consumo, porque a população melhora muito a capacidade de consumo, explode o consumo 4 vezes, e nós não temos um projeto de produção. Não se montou um projeto nacional que correspondesse à alta do consumo à produção. Resultado, explode as importações, o mesmo filme. Explode as importações do estrangeiro. Por que não quebra na mão do Lula o Brasil? Porque a China, que era 1/6 do Brasil, quando essa conversa começa, papoca de crescimento, e ao explodir o crescimento, importa grandes volumes de coisas que o Brasil tradicionalmente produz, sem valor agregado. Minério de ferro bruto, petróleo bruto, soja bruta, milho, soja, essas coisas todas. Olha os números, para vocês verem como isso é impressionante. No dia que o Lula entrega para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. No dia que a Dilma sofre o golpe, nós estamos vendendo a mesma tonelada por $38. No dia que o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. No dia que derrubam a Dilma, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. Ou seja, com o Lula papocou o consumo, mas explodiram os preços dos produtos tradicionais brasileiros e a conta fechou. E o país não quebrou. Quando ele entrega para Dilma, os preços das commodities caem dramaticamente, porque tem uma crise em 2008 nos Estados Unidos, que repercute na China. A China, que crescia 14%, quebra, vai para 5% e deixa de comprar as coisas brasileiras. Resultado, os preços, como eu mostrei, despenca. E a Dilma fica pendurada na brocha, a negada tirou a escada do pé dela. Né? A história agora nós conhecemos. O que é que acontece? Olha o filme. A negada cria um movimento fora Dilma. Por quê? Porque a Dilma, no dia que se reelege, a taxa de câmbio estava 1,75. Não tem nada a ver com negro isso não. Ei, não tem nada a ver com negro isso não. Isso lá no Ceará a gente fala negada de todo mundo. Mas eu sou de lá, o que é que eu posso fazer? Não, repare bem, a gente lá no Ceará fala negada todos nós. Não tem negócio de negada, é a turma, é o pessoal. Cambada lá no Ceará já é coisa ruim. Cambada é quando a gente quer... Valeu, meu irmão, valeu. Mas é preciso tomar cuidado, porque no Brasil está desse jeito. A gente fala as coisas e parece que você está fazendo discurso contra outra coisa. Não estou, não. Eu sou pela igualdade absoluta entre as pessoas, pela dignidade do ser humano, e tenho uma vida de depoimento e de testemunho em relação a isso. Mas assim, é bom você me lembrar, porque amanhã a Folha de São Paulo vai fazer um artigo dizendo que eu fui preconceituoso aqui.
Não dá para dizer que eu sou ladrão, o jeito é inventar alguma coisa aí, né? Então, bora lá. Cria-se um movimento fora Dilma e apresenta o pedido de impeachment e derruba a Dilma. Isto é o que nós estamos assistindo no nosso país. Portanto, chegamos ao dia de hoje. Hoje, o Brasil está com aquela situação que eu mostrei para vocês nos números e está proibido de crescer, e aqui é a pista do que nós temos que fazer. Por 3 razões absolutamente graves. A primeira, que a negada não quer, negada não, o povo, a cambada, né? Que a turma não quer que o povo saiba, né? A turma não quer que o povo saiba. Primeira, explodiu o endividamento das pessoas, das famílias e das empresas. Hoje, meus companheiros e companheiras da UGT, o Brasil tem mais de 60 milhões de pessoas negativadas no SPC e no Serasa. Mais de 60 milhões de brasileiros se sentindo a pior das pessoas, achando que é culpado porque não deu conta de pagar o financiamento, não deu conta de pagar a prestação da Casa Bahia, do Ricardo Eletro. E isso não é verdade. Quando chega 10, 15 pessoas, tudo bem, o cara errou o passo, pediu mais dinheiro emprestado do que podia. Mas quando chega a 60 milhões, é claramente o erro de política econômica. É porque o Brasil empurra na sociedade a pior taxa de juros do planeta Terra, porque isso é que está mandando no Brasil. Segundo, as empresas estão devendo 2 trilhões, com T de tapioca, de reais, 600 bilhões dos quais já estão na contabilidade dos bancos como crédito de recuperação duvidosa. Por isso que os bancos caem a taxa do governo e os bancos aumentam, porque eles querem arrochar no lombo de quem está pagando aqueles créditos que eles não estão conseguindo recuperar de quem não está dando conta de pagar. Então, ou a gente encara um problema de resolver essa questão do endividamento das empresas e das famílias, ou não tem crescimento no Brasil. Segundo, de tanto fazer besteira ao longo desses anos todos, dos anos 80 para cá, o Brasil quebrou sob o ponto de vista das contas do governo. É o que eles chamam de equação fiscal. Entre o que o governo arrecada e o que o governo paga, já mal e porcamente, com as precariedades todas da saúde, a precariedade toda das estradas, a precariedade toda da segurança pública, o Brasil com a menor taxa de investimento desde a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um rombo de 140 bilhões de reais no ano passado. E vai piorar para o próximo governo. Portanto, se a gente quiser realmente ser sério, nós temos que prevenir e preparar a sociedade brasileira, e aí os trabalhadores terão um papel absolutamente essencial. Os sindicatos terão um papel absolutamente central, como sempre foi na história da humanidade. Nenhuma nação prospera sem uma classe trabalhadora organizada, liderada, politizada, informada. Isso é um papel dos sindicatos. Por quê? Porque aqui nós vamos ter que finalmente chegar na conta de fazer capital em casa. Lembra que o problema do velho modelo é que a gente depende do dinheiro dos outros? Pois bem, agora não dá mais. Nós vamos ter que encarar a tarefa de construir capital em casa. Aí é assim, 2 países do mundo não cobram imposto sobre lucros e dividendos das empresas. O Brasil e a Estônia. A Estônia é um país desse tamanho, gente muito boa e querida, mas desse tamanho no leste da Europa. Só o Brasil e a Estônia não cobram. E isso é uma questão de política, né? Questão de quem tem força para cobrar imposto de quem pode pagar e não está pagando. Segundo, só o Brasil cobra quase nada de imposto sobre a herança dos grandes. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país capitalista, quando morre um rico, a menor alíquota de imposto é 29% sobre a herança. Chega a 45% sobre as maiores. Sabe quanto é no Brasil? 4%. O Rio de Janeiro quebrado cobra 4%. Minas Gerais quebrado cobra 4%. Rio Grande do Sul quebrado cobra 4%. Rio Grande do Norte quebrado cobra 4%. E a Constituição permite que você possa ir até 8%. O único estado que eu conheço que cobra é o Ceará. Cobra 8%. E não por acaso é o estado mais sólido financeiramente de todos os estados brasileiros, sendo um estado muito pobre. Então, aqui está uma equação para começar a conversa, mas temos que pôr em debate as grandes questões da Previdência e do sistema tributário. Na questão da Previdência, nós precisamos ajudar o nosso povo a entender o que está acontecendo. Porque esse que chama a reforma é mentira. Simples assim como eu estou dizendo para vocês, isso que eles chamam a reforma da Previdência, como se fosse assim, o Patá, o Chiquinho. Não é isso. O Brasil tem um problema muito mais grave.
é que nós montamos um sistema de previdência chamado de repartição, que é assim, 6 brasileiros, 35 anos atrás, 6 brasileiros jovens, ocupados, trabalhando, contribuíram para financiar o aposento de um brasileiro que não inteirava 60 anos em média. Assim funciona o regime. Só que com a informalidade, com a mecanização, com a automação, com a robótica, e com o desemprego de massa, o que acontece hoje? Nós temos 1,5 trabalhador, estatisticamente falando, ocupado, com carteira assinada, contribuindo para financiar o aposento de um que vai a 73. Esse regime morreu. Só para vocês terem ideia, essa selvageria que eles propuseram, que nós conseguimos derrubar, graças à força dos sindicatos, isso é importante pontuar para vocês, graças à força dos sindicatos, essa selvageria ia economizar 360 bilhões de reais em 10 anos. Sabe quanto foi o buraco ano passado, quadru? 180 bilhões. Portanto, é pura e simples mentira. Nós precisamos pôr em discussão um novo modelo. E esse novo modelo é muito simples de ser entendido, mas muito difícil de ser praticado se não houver muita força do povo trabalhador organizado para a gente poder organizar um novo sistema de capitalização público sob o controle dos trabalhadores. De novo, os sindicatos têm um papel indispensável. No mundo inteiro é assim, não é no Brasil. No mundo inteiro é assim. Aliás, um dos problemas do Brasil é o baixíssimo nível de sindicalização do nosso povo. E a necessidade dessa elite escrota de destruir os sindicatos para acabar até com o limite mínimo de organização que nós temos. Desculpa aí, mas quando eu me lembro dessas coisas, o sangue esquenta um pouquinho. E terceiro, como eu já descrevi, o Brasil não pode crescer, porque qualquer crescimentozinho papoca as importações, como eu descrevi para vocês. Portanto, nós precisamos introduzir como modelo um processo de estancar a desindustrialização e começar um processo de nova industrialização acelerada. Felizmente, para nós brasileiros, nós temos alternativas que muitos países do mundo não têm mais. Por exemplo, eu já fui dizendo aqui ao longo da palestra, o complexo industrial do petróleo e gás. Qual é o sentido, pelo amor de Deus, da gente exportar petróleo bruto barato e importar gasolina cara dos Estados Unidos, se a gente pode produzir aqui, gerar milhões de empregos, economizar dinheiro, pagar em real e não ficar cobrando gasolina do povo em dólar, como está acontecendo. O complexo industrial da saúde, repare bem, eu estou estudando com detalhes. Sabe quanto o Brasil, nosso país, gastou ano passado comprando do estrangeiro coisa para a saúde? Remédio, cama de hospital, fármacos, meios de diagnóstico médico, essas coisas? 15 bilhões de dólares. Isso dá quase 50 bilhões de reais, gerando emprego na Europa, na China e nos Estados Unidos. Qual é o problema da gente organizar um acordo entre universidades, sindicatos, o governo, que já vai gastar o dinheiro porque tem que pagar as coisas, e organizar um grande complexo industrial de saúde para que o Brasil não seja importador e sim exportador de bens para a saúde. Complexo industrial do agronegócio. Nós temos a agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do planeta Terra. Pois bem, 40% dos custos da produção rural brasileira são importados do estrangeiro. É um negócio assim de cinema, se não fosse trágico. Eu fui em Xanxerê, em Santa Catarina, que é a capital brasileira do milho. Lá eles pagam R$700 por um saco de semente de milho da Monsanto. E o saco não é peso, não é grama nem quilo, é caroço. Contém 7.000 caroços. R$700. Quando acaba de produzir, o nosso agricultor, de sol a sol trabalhando, vendeu uma saca de 60 quilos de milho por 18. Ô negócio bonito, a gente paga R$700 por caroço, só por uma tecnologia que a gente é capaz de fazer tranquilamente, se o governo resolver que isso vai acontecer, para produzir milho que vende a R$18, uma saca de 60 quilos. Então, o complexo dos fertilizante, agrotóxico, defensivo agrícola, implemento, tudo importado. O complexo industrial da defesa. Nós estamos gastando, entregando dinheiro aos chineses, aos europeus, 20 bilhões de reais por ano, comprando as coisas das Forças Armadas. Para bem dizer, no último ano do governo da Dilma, a China ganhou uma concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Olha onde nós estamos, por falta de uma política industrial, de uma compreensão estratégica, de um compromisso com o salário, com o emprego, com o desenvolvimento do país, nós chegamos a perder uma concorrência
para a China em uniforme. Você imagina a tecnologia sofisticada para você costurar uma calça e uma camisa do Exército, que nem precisa estar, né, slim fit nem nada, porque é frouxa. Enfim, aqui estão os caminhos, as pistas em 30 minutos, naturalmente, confiando que vocês têm mais experiência e sabem já melhor do que o nosso povo por onde a gente pode discutir o desdobramento disso. A partir daí, e eu encerro, é possível a gente falar sério na agenda do povo. Porque a agenda do povo é empurrada por emergências, por urgências. E o povo está muito preocupado com segurança pública. Está todo mundo com medo, não é para menos. O povo está muito preocupado com saúde, não é para menos. O Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas numa fila de cirurgia eletiva. O Brasil faz uma consulta e não tem um remédio nem um exame especializado. O Brasil tem problemas dramáticos e o nosso povo está muito angustiado com a questão da saúde. A questão da moradia, a questão do transporte, a questão da corrupção, tudo isso é a agenda de emergencial do povo. Mas eu optei para conversar com vocês sobre esta outra agenda, que não estando nas emergências do povo, porque a nossa imprensa não quer que o povo saiba, são a condição para a gente gerar o dinheiro e dizer sério de onde vai vir o recurso para mudar a saúde, segurança, educação, que são as emergências do nosso povo. Obrigado por sua atenção. Muito obrigado. Nós vamos ter 3 perguntas. Agora vai ser do lado... Calma, eu já falei, calma. Como na outra vez nós pegamos do povo da esquerda, nós vamos pegar do povo da direita. Não. Você é de esquerda? Você tem cara de direita? Bom, pega mais uma aqui. Não, é que tem... Você vai entregar. Mas você... Tá, mas cadê o crachá? Você tem? Tá. Então você senta aqui, você senta na frente, você, Almir. Bom, nós vamos fazer 4 perguntas. E o Natal Léo, como presidente do Sindicato dos Aposentados da UGT, ele vai entregar apenas uma proposta importante com relação à questão dos aposentados ou futuros aposentados. Natal Léo. Ô Wilson, cadê o Você não vai falar? Olha, Ciro, eu tomo a liberdade, em nome dos Sindicatos dos Aposentados da UGT, passar a você algumas reivindicações que os aposentados e pensionistas do Brasil têm. Tudo que você falou, na realidade, nós não queremos reformas basicamente do que você falou. Mas tem alguns pontinhos pequenininhos aqui que podem ajudar. Então, tá aí meu cartão, se precisar de mim, tá às ordens. Obrigado. Muito bom. Ô, pessoal, eu vi o meu companheiro Chiquinho dos condutores. Cadê o Chiquinho? O Chiquinho dos condutores, o 90 vai estar aqui conosco. Nós vamos tentar depois passar, Wesley, a assembleia que foi feito ontem. Eu faço questão de falar na frente aqui do meu amigo Ciro Gomes e do Lupe, que esse sindicato ontem colocou centenas e centenas de trabalhadores numa assembleia e aprovaram não atender a reforma. Isso. Ei, Chiquinho, isso. Parabéns, viu? Bom, vamos aqui a segunda. O Marcelo Lavini, que diz que é de esquerda, mas eu acho que ele é de direita. É brincadeira. Porque eu não vou provocar, senão você vai causar um tumulto aqui, pelo amor de Deus. E por sinal é irmão do Magno. Companheiro Ciro Gomes, eu queria primeiro lhe parabenizar nesse momento de crise de representatividade do nosso país pelo seu posicionamento político assertivo na defesa dos trabalhadores. O segundo ponto, o senhor como candidato a presidente da República, eu queria um posicionamento seu mais claro aqui a respeito da reforma trabalhista. E eu, como professor de filosofia também, queria que o senhor se posicionasse aqui a reforma proposta por esse governo ilegítimo, que foi a reforma do ensino médio, que tira a obrigatoriedade do ensino de filosofia no ensino médio brasileiro. Obrigado, Marcelo. O Antônio Carlos
Ribeiro, do Sindicato dos Corretores de Imóveis do município do Rio de Janeiro. Primeiro, boa tarde, muito também feliz em tê-lo aqui no nosso convívio. Quando o senhor falou a questão do petróleo, que nós importamos, mas já de convir o seguinte, o grande problema é que nós não temos refinaria para o petróleo nosso, porque nosso petróleo é grosso. Então, infelizmente, eles são exportados para que vença esse exporto. Nós precisamos aqui, eu acredito são refinarias, para que nós possamos esse petróleo nosso. Agora, outra coisa, eu sempre aprendi na minha vida, eu tenho que me adaptar à crise, a crise não vai se adaptar a mim. Eu tenho que aprender a viver, conviver e sair dela. A verdade, no meu ponto de vista, é esse. Né? Agora, o senhor falou também da importação. Se nós condenamos tanto os imperialistas, aquelas nações mais adiantadas que nos exploram, o senhor não acha também, como eu acho que é, a importação também não é uma forma de equilíbrio mundial? Tanto para eles e para nós, porque se não houvermos também, nós não perdermos esse egoísmo, que eu acho que é egoísmo, por não importar, é isso que eu penso. O senhor gostaria de dizer depois sobre isso. Eu tenho outras aqui, mas não vou fazer mais para não tomar tempo. Tá? Mas, de qualquer forma, e só por finalizar, essa é para criticar mesmo. Eu sempre te admirei, sempre achei você um homem sem medo, briga pelos seus conceitos, pelo aquilo que você crê. Agora, por que você não foi visitar Lula? Por que não foi visitar Lula? Sem propagandismo. Por que não foi? Não, pode agora. Porque o senhor tem muito a ver com esse tipo. Eu gosto do Lula, tá? Eu votaria nele. Lula livre! Só isso. Ele vai responder. Muito obrigado. E não foi faltando respeito, não, que eu lhe admiro e lhe respeito, tá? O Almir, do Sindicato das Cargas Próprias. Bom dia a todos aí. Bom dia, Silvio. O Cílio que muitas vezes nós trilhamos por aí, nas outras campanhas por aí, comendo cachorro quente por aí, lembra, Cílio? E a gente era assim. Então, a minha pergunta é muito simples. Eu, como sou do setor do transporte, e é um setor muito importante aqui no Brasil e em outros países também, e nós temos grande dificuldade na hora do escoamento da mercadoria. Hoje o Brasil, como você disse, o Brasil é um grande produtor, inclusive segurou tudo isso aí, foi o agronegócio. Então nós temos grande dificuldade na hora do escoamento, e muitos viram aí nas estradas, e todos os governos que por aí passaram, nenhum fez sequer um paro de rodovia. Você, como eleito presidente da República, se Deus quiser, vai ser com o nosso trabalho, inclusive com o meu. O que é que você pode nos ajudar para a gente melhorar tudo isso? Obrigado, Almir. E por último, Raimundo Nonato de Souza, Sindicato dos Trabalhadores de Impostos, Serviço Combustível de Petróleo de Campinas. Bom dia a todos, Ciro. O meu nome é Raimundo, mas o meu apelido no movimento sindical é Biro. Eu sou ali nascido na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, na Tromba do Elefante, né? Verdade. Eu queria fazer... Opa, os assuntos tudo cheio, tá chovendo bastante. Eu queria fazer uma pergunta, não só com relação à questão da reforma trabalhista, porque aqui a maioria dos sindicalistas só bate na questão da reforma trabalhista, no custeio sindical, mas eu queria fazer essa pergunta sobre a questão do meio ambiente. O meio ambiente no Brasil é um problema muito sério, né? Basta ver a Amazônia, o desmatamento, trator que coloca a corrente e vai derrubando tudo, sem nenhuma fiscalização, a exportação da madeira, o problema que teve sobre a barragem que desabou e aquele acidente terrível, né? E hoje a gente pega um avião, você vê de cima a degradação, não existe muita floresta, né? E é um problema sério, né? E qual seria o projeto, né, do Ciro sobre essa questão do meio ambiente? Muito obrigado pela pergunta. E por último, muito rapidamente, o nosso companheiro Mário, lá da Bahia, que vai fazer a sua ponderação. Falar aqui sentado mesmo, agradecendo aqui o presidente Patá pelo convite a ter a representação do Nordeste aqui, eu, o companheiro Agenor.
tem duas coisas que eu gostaria de perguntar para o Ciro Gomes. Primeiro, do ponto de vista do movimento sindical, teve a reforma à Lei 13.467, que ela tratou, pelas mãos do Ives Grandra e do seu conluio aí no Congresso Nacional, com um desmonte completo do movimento sindical a partir da finalização de qualquer possibilidade de custeio. Segundo, com o fim da homologação de contrato de trabalho no sindicato. Terceiro, com trabalho intermitente, e aí vai com todas as maldades que constam naqueles 108 artigos dessa legislação. Como é que o senhor, como presidente da República, pretende encarar esse fato? E segundo, nós torcemos muito para que o Brasil seja governado por alguém que tenha vinculações com o movimento popular e com a luta popular. Como é que o senhor pretende construir uma frente ampla dos democratas verdadeiros no Brasil para levar o senhor até a presidência da República? Muito obrigado, Magno. Ciro Gomes. Era a reforma trabalhista e do ensino médio. Bom, essa reforma trabalhista, já no debate, eu afirmei e vou reafirmar aqui, ela precisa ser simples e puramente revogada. Essa, das formas como foi feita, tem que ser revogada. E para a gente não cair numa ideia passadista, conservadora, ela tem que ser revogada na ambiência de um grande debate com as lideranças sindicais, empresariais do país, a academia, a legislação internacional comparada, para adaptar a nossa legislação aos tempos novos, às novas relações do trabalho, enfim, que nós não temos que ter medo de reforma. O que não dá, e isso você falou aqui uma coisa que eu acho, como professor de direito e advogado, e já tem muitos juízes, eu fiz uma palestra para a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, e eu defendi essa tese lá, porque no debate, só para instrumentalizar vocês, e aproveitar em vez de responder perguntas, fazer uma consultoria de advogado, né? No debate, que é uma das fórmulas de interpretação da norma, uma das formas de interpretação da norma é a teleológica, é a finalidade. A outra são os debates parlamentares que deram a norma. Então, no debate, que faz parte do conjunto de regras, os argumentos que deram cabimento àquelas regras. No debate, aconteceu o seguinte: o Senado Federal, por esmagadora maioria, nas 3 comissões, não aceitou a reforma trabalhista do jeito que veio da Câmara. E, ao não aceitar, ia reformá-la e obrigar a voltar à Câmara. O Rodrigo Maia, muito apressado em atender o clamor de um empresariado mais estúpido, que não sabe que o capitalismo de massa se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. Se você destrói a renda, não tem capitalismo. É um negócio de maluco, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Pois bem, o Rodrigo Maia não aceitou. Aí os senadores, para atender esse pleito dos empresários mais apressados e tal, fizeram o quê? Exigiram do Michel Temer o veto às normas que eles próprios iam votar. Então está tudo escrito lá. Dizendo assim, nós vamos votar mediante um compromisso do presidente Temer de vetar essa e aquela. São 18 artigos. Pelo menos 18 artigos. E aí foi acertado. E o Michel Temer está pensado no processo. O Michel Temer mandou uma carta para o Senado, assumindo o compromisso de vetar aqueles artigos explicitamente. Aí o Senado, abrindo mão da sua própria razão de existir, de Câmara Revisora, vota contra a sua própria convicção, mas baseado no compromisso que ia ser revogado. Quando acaba de votar, o Rodrigo Maia diz assim, eu não aceito medida provisória nem veto aqui. E aí ficou esse monstrengo aí. Então, é para não acatar mesmo, porque está ali essa nulidade, ou pelo menos a questão da interpretação. Na questão da reforma do ensino médio, isso tudo é coerente. Então, você tem um movimento escola sem partido e tal. Então, a ideia é transformar o aluno num repetidor de informação passiva acrítica. Porque aí ele aprende o beabá, o 2 mais 2, mas não compreende o seu entorno criticamente. E, evidentemente, que isso tem que ser corrigido, porque nós precisamos agora de uma outra pedagogia. Porque informação em tempos de Google está disponível. O que nós precisamos é equipar criticamente os nossos estudantes para compreender e transformar a realidade no seu entorno. Vamos lá, me lembrando a segunda. Vou pegar essa daqui. Bom, eu
pedi autorização ao juiz, a juíza da execução penal, para visitar o Lula. Um amigo não viu nos jornais. A juíza mandou perguntar para o Lula se ele se considerava meu amigo. O Lula respondeu para ela que sim, que eu era muito amigo dele. E aí ela simplesmente não aceitou. Aí eu recorri, nós estamos recorrendo na justiça para visitar. Só isso. Fazer comício lá eu não vou. Eu não sou do PT, tenho muitas críticas ao comportamento do PT, mas o Lula, para mim, não é uma figura que eu conheço pela televisão. É um velho camarada de mais de 30 anos, a quem eu tenho ajudado todo dia, nos últimos 16 anos. Todo dia. Em 89 ele era uma ideia meio estranha e tal. Eu já era prefeito de Fortaleza e votei nele, para presidente da República. Só para você ter uma ideia. Diga, meu irmão. Sim, é claro. Eu vou lá dar um abraço nele na primeira oportunidade que eu tiver. Só no sentido que eu disse que não queria provocá-lo. Não tem problema. Eu gosto do Lula. Eu acho que o que ele fez para o país, nós não podemos negar. Eu estava lá. E nós eu ajudei. Fui ministro dele. Nossa, eu fico tão triste. Eu fico tão triste. Eu sendo um sindicalista, entre nós, temos direito de opinar. Nós não deveríamos nunca, entendeu? No meu ponto de vista, falar, gritar, vaiar. Que eu acho que ele é uma pessoa humana. Sim. Muito, é como Cristo. Cristo foi cristão e humano. Eu considero ele também as duas coisas. Obrigado. Eu penso isso, nunca neguei essa afirmação. Agora vamos à questão do meio ambiente. O Brasil talvez seja o único país do mundo que tem condição de pôr em prática um conceito de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque é uma grande contradição que a gente precisa colocar na mesma mesa. De um lado, o drama da produção, o drama do emprego, o drama da exploração dos recursos naturais para a geração de energia elétrica, o drama enfim. E do outro lado, o preservacionismo. Isto não pode ser como está hoje no mundo e no Brasil. Tem a turma do mal ocupada de não deixar faltar energia para a sociedade brasileira, para a gente falar no microfone, para ter luz e tal. E a turma do bem que protege o meio ambiente. Não pode ser assim. Nós precisamos trazer todo mundo para discutir qual é a modal de energia módica, não é, para que o povão possa pagar, que se faz mitigando os efeitos ambientais. E hoje há uma imensa ferramentaria técnica de planejamento que, por exemplo, desmatar a Amazônia é simples e pura estupidez. Por quê? Porque vamos pegar o Pará, que eu conheço o Brasil inteiro, mas vamos pegar o Pará. O Pará praticamente não tem mais floresta. Por que razão? Porque, tradicionalmente, o que colonizou o Pará foi o gado. Então você derruba a floresta, e só para você ter uma ideia, nos anos 70 e 80, o INCRA e os governos militares faziam a condição de dar o título da terra, o cabra desmatar. Então, viu, amigo, quando eu falo assim, o cabra, eu também não estou falando mal das cabritas, não. É porque a gente também fala desse jeito. Então, percebeu, conterrâneo? Os militares, o governo militar, se você sair do Rio Grande do Norte, eu vou para a Amazônia, vou lá para a Transamazônica, para Paraupeba, para não sei aonde, para Altamira, você vai ter o seu lote de terra. Agora, o INCRA vai fiscalizar se você desmatou. Se você tiver desmatado, eu lhe dou o papel da terra. Aí, de repente, o miserável saiu do Ceará, do Rio Grande do Sul, para ir morar lá, mandaram ele desmatar, para ele plantar, ele aprendeu a fazer só isso, está vivendo ali com um pequeno dignidade, de repente, Brasília muda de ideia. Agora quem desmata é criminoso. Aí ele não entende. E aí não tem peruano, também não estou falando mal dos peruanos, não tem cidadão, né? Não tem cidadão que faça uma polícia para cada proprietário. Não há perigo, não há nenhuma chance. Então a gente faz em Brasília uma regra, essa regra não foi consensada, nós não descemos no território para fazer o que eles chamam de zoneamento econômico e ecológico. Então acabou só. Agora nós vamos estressar a floresta para trás. Não é mais o gado. Nós vamos agora fazer reflorestamento com mogno. Aí, cadê o financiamento? Não existe. Por quê? Porque você financiar um carro em 24 meses, o cara leva o carro, o cara paga as prestações, esse existe no Brasil. Mas para você plantar uma planta que só vai dar no ponto de corte daqui 15 anos,
15, no Brasil é tão extraordinário que é 15, 20 anos, está no ponto. Esse financiamento não existe. Então, se você quiser desestressar realmente a floresta, você tem que fazer o zoneamento econômico e ecológico e dar atividade econômica sustentável para as pessoas que estão lá. E isso é o que eu vou tentar achar. Mas no debate do Brasil é o seguinte, pô, o cara lá alisou os cabos que estão destruindo a floresta. Aí fica cada um mais simpático do que o outro, falando só para os convertidos. Então eu falo só para os ambientalistas, todo mundo bate palma para mim. Ou eu falo só para os ruralistas, todo mundo bate palma para mim. A Marina e o Bolsonaro. Eu quero ver se eu falo por dois, para a gente se sentar e resolver o problema. Né? O Brasil tem um problema grave de logística, que é o transporte, porque nossa economia está com seu eixo de gravidade crescentemente jogado no interior. E as nossas populações são concentradamente lindeiras ao litoral. Então, qual é a modal óbvia para um país que tem seu centro estratégico econômico crescentemente para o interior, agronegócio, especialmente volume, petróleo, aí no caso é mar, né? E minério de ferro, e etc., e agricultura, que são grandes volumes de carga, é o modal ferroviário e cabotagem. Certo? Nós optamos por uma modal rodoviária e não estamos dando conta nem sequer de mantê-la. Nós temos 50 mil quilômetros de estrada federais asfaltados e não estamos dando manutenção. De maneira que o frete rodoviário no Brasil é 4 vezes o frete rodoviário do concorrente brasileiro lá fora. Então eu entro com muita vontade de mudar essa modal. Tem que dar manutenção para as estradas, mas o fundamental para a carga é ferrovia e cabotagem, que é o que eu vou tentar priorizar num possível governo meu. Muito bom. Muito obrigado. Então, eu acho que tinha outra questão sua, desculpa. Sim, veja bem, a refinaria Abreu e Lima já é apropriada para petróleo bruto, o petróleo grosso, pesado. O petróleo grosso pesado é uma novidade do pré-sal, mas nós ainda temos 1.700.000 barris de petróleo leve que nós estamos tirando das nossas plataformas tradicionais. E hoje o Brasil está com 25% da nossa capacidade instalada de refino ociosos. Porque tem uma política de internacionalizar a Petrobras, ou seja, de vendê-la, de privatizá-la. Sobre importação, eu não tenho nenhum problema de integração comercial, portanto, há muita razão no seu argumento. O problema no Brasil é a inconsistência da conta. Então, repare bem, você imagina que nós vamos ser capazes algum dia de pagar celular, eletroeletrônico, novos materiais, química fina, meio de diagnóstico médico, mecatrônica, tal, com soja bruta, minério de ferro bruto? Não há chance. Portanto, nós temos que fazer um esforço de integração comercial mundial, mas o Brasil tendo protagonismo com valoração agregada nos nossos produtos, porque aí sim eu tenho uma conta equilibrada. Eu não vou ser capaz de produzir um chip brasileiro, mas eu posso perfeitamente verticalizar uma indústria 4.0 de polímeros em cima da minha vantagem comparativa de petróleo. E as novas refinarias prêmio do Maranhão, a refinaria prêmio do Ceará, o Compeg no Rio de Janeiro, todos são capazes de processar petróleo bruto já, petróleo pesado. E isso é o que nós vamos fazer. Assim, a política. Nesse momento, e é muito natural, o jornalismo e os políticos ficamos tentando antecipar o futuro, né, especular o futuro. Nesse momento, se você reparar o que está acontecendo, é mal comparando o treino livre da Fórmula 1. Não é? A Fórmula 1 não chega, o circo chega quarta-feira, quinta-feira eles arrumam e começam a entrar na pista sozinho. Para quê? Para ajustar o carro, ver a suspensão, ver a curva, como é que entra, que tipo de pneu é melhor para usar, se vai chover, se não vai chover. Aí faz o treino livre sozinho, para quê? Para no dia do treino de marcação do tempo, ele achar um bom lugar no grid de largada. Aí é que vem o jogo de equipe. Mal comparando, nós estamos mais ou menos na quinta-feira. Cada um dos carros sozinho na pista. Veja bem, o PCdoB a vida inteira foi automático aliado do PT, tem candidato. O pessoal que saiu do PT numa briga grande tem candidato e está com Boulos. O PSB, que até pouco tempo atrás estava conversando conosco, estava oscilando entre o Alckmin, por causa do Bárcio França aqui, de repente lança o Barbosa, semana passada. E ninguém sabe se vai ser ou não vai ser candidato. E nós estamos aqui com a nossa... Hein? A Marina sai do PT e vira adversária e tal. Então, nesse momento, está cada um com o seu carrinho sozinho, rodando a pista,
tentando marcar a posição e achar um bom lugar no grid de largada. Eu quero sair ali, no máximo, na segunda fila. Eu acho que eu já estou mais ou menos chegando na segunda fila. Cada fila tem 2, né? E aí, quando você chega ali na segunda fila, aí a negada já bota uma apostazinha, já empurra uma ficha, já e tal. Ou seja, eu tenho que atravessar esse Rubicão, aí eu marro o Lupe, que é o que nós estamos fazendo, trabalhando, feito um condenado, dormindo pouco, correndo trecho e tal. E eu vou dizer para vocês, a seleção está para mim. Eu sou um cara frio, tranquilo, eu sei que tem uma estrada tortuosa, mas essa eleição está para mim. Com a tragédia que está acontecendo com o Lula, né, a minha responsabilidade cresceu muito. E aí é natural, nesse momento, por exemplo, o que é que faz o PT? O PT está dizendo, o Lula é candidato. A gente vai condenar isso? Tem que ter paciência, tem que ter respeito. Não pode, né? Agora, vamos fazer nós aqui um cálculo com a nossa inteligência. Eu não vou fazer o cálculo, vamos pensar juntos. Ele é candidato? Não vou responder. E se ele não for, o que é que o PT vai fazer? Calma, não vou responder nada, eu estou perguntando. Eu acho natural que o PT tenha candidato. Natural. Eu volto a dizer, sabe o governador do Ceará, do meu estado? É do PT. Com meu apoio. Vai para a reeleição agora com meu apoio. O governador da Bahia, do PT, tem o nosso apoio. O governador do Acre, candidato do PT, tem o nosso apoio. O governador do Piauí, o Wellington, do PT, tem o nosso apoio. Ou seja, não dá para desconfiar da minha relação. O resto é jogo. Do Maranhão é PCdoB, tem o nosso apoio. Porque nós não somos fominha. Nós não somos fominha. O PDT, por exemplo, tem candidato em 9 estados, o PT não apoia nós em nenhum. Nenhum lugar. Tudo bem, faz parte, está tudo certo. Mas vamos e venhamos, né? O processo está só começando. Muito bom, pessoal. Vamos aqui agradecer, aplaudir aí o Ciro Gomes.